Bom dia, bom dia, bom dia, notáveis. Hoje nós temos aqui uma super live do nosso Prática em 30 minutos. Estou aqui escrevendo nossa descrição para fixar o comentário. Carol Tupi. Bom dia, Walter. Tudo bem? Bom dia, Iana. Bom dia, Vaniuska. Olha só, Carol entrou. Cadê meu comentário para eu fixar aqui? Fixar comentário. Pronto. Aceitei, Carol. Lorena Colnago. Cadê a Lorena? Olá, tudo bem? Bom dia, Carol. Ué, Não por que que estou não te tá vendo. aparecendo? Ah, não, tá aqui, peraí. Acho Ué, que deve estar. não. Achou. Putz, E aí, tudo bem? eu tô ótimo. E você? Também. Tô Boa tentando semana. mandar o convite aqui para Lorena, Hum. underline Melo Colnago, que está online. Convite enviado. E aí, Carol, bom dia, como foi a semana? Me conte. Bem, tudo certo. Ó, ela já tá entrando aqui. Ah, pronto. Bom dia, Carol. Bom Lorena, dia, Rafa. querida, você sabe que esse horário é madrugada para Lorena, né, Tudo. Carol? Ah, sim, mas engraçado que ela já acorda escovada, menina, o cabelão toda arrumada. Sei sem Né? nossa homenagem. Eu já tava no caminho da Barra Funda, para você dizer que é minha madrugada. Eu tive que voltar do É, meio porque do eu falei, caminho, ô né, Lorena, Carol? você assim não deu sinal de vida, é isso mesmo? Aí ela, eu tô chegando lá para fazer a live. Falei, mas é dar 5 minutos. Coisa boa. Manda beijo pro Jorge, Lorena, prazer lhe receber aqui na nossa prática em 30 minutos. Quero dar boas-vindas a todos e todas que estão aí entrando, aos notáveis, aos que ainda não são notáveis. E hoje estou com duas maravilhosas, duas mulheres que eu admiro e gosto de montão, que é Lorena e Carol. Quero aproveitar que é a primeira vez que eu, olhando para a Lorena, vou dizer parabéns, Lorena, pela eleição na academia. Lorena agora passa a ser, como Carol, uma confrade imortal, né, da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Uma honra estar aqui recebendo você na nossa live antes da posse, mas depois já do processo de escolha. Então, parabéns para ti e boas-vindas. Passo a palavra agora para a Carol, super introdutória, como de costume. Muito bem. Então é isso mesmo. Na verdade, a gente pensou na Lorena por essa fase, né, da academia, pela conclusão do doutorado. Então, tenho lido cada vez mais textos da Lorena, assim, que são gigantes, pela coordenação da revista LTR, que é uma coisa super tradicional, né, na prática trabalhista dos advogados e que passou por um período mais difícil, então está sendo bem soerguida pela Lorena, com autores, com textos inéditos, e assim, deu gosto renovar a assinatura, e quem tem escritório sabe que eu estou falando da revista no ano passado. Então, todas essas circunstâncias que me fizeram pensar no nome da Lorena, porque todas as investidas teóricas dela acabam dando um resultado prático muito interessante para os advogados. E aí eu pensei no tema da tese dela, que eu também li com muita atenção e achei muito interessante o processo de criação, bem diferente, bem detalhado, assim, bem sistemático, mas talvez não seja o caso da prática.
da nossa live de 30 minutos, Rafael. Então, eu falei assim, Lorena, então, assim, não só a parte de ações coletivas, né? Eu acho que a gente pode puxar, porque muitas vezes o nosso público é muito de advogados, e às vezes o advogado fica um pouco perdido como ingressar em ações que já foram propostas e como é que daria essa continuidade na fase de execução, principalmente, né, de direitos individuais homogêneos, mas também a outra face do escrito dela, que é de prescrição, não sai nunca de moda, né, Rafael? E a gente sabe que, principalmente a prescrição intercorrente, a partir da reforma trabalhista, ela dá um gás no devedor, quanto mais que quer sair fora e tenha a esperança de falar assim, pô, agora não vão mais me atazanar as ideias depois de 2 anos. E não é assim. E às vezes desanima um pouco o autor da ação, que às vezes acha também que tem que ficar freneticamente peticionando nos autos de toda semana para não começar a contar a prescrição intercorrente. Então é isso que eu acho que a Lorena podia falar, que vai contribuir muito, né? O que ela tem visto quais são os insights da prática mais comuns no dia a dia da magistratura dela, que valem a pena como dica para os advogados sobre esse tema da prescrição intercorrente. Bem, com essa introdução da Carol, acho que a Lorena vai falar durante 25 minutos, que virou uma palestra, né? Porque a Carol falou de tudo aí para a Lorena falar. Mas vamos tentar fazer um bate-papo aqui, Lorena. Rafael, Carol, muito obrigada. Você sabe, Rafael, que a Carol foi minha subscritora de primeira hora, né? Porque aonde a Carol está, ela leva as mulheres. Então, desde já, publicamente, eu agradeço essa minha madrinha maravilhosa. E agradeço a você também, meu querido amigo e padrinho, né? Mas não de academia, mas de casamento. Então, voltando ao tema, quando a gente fala da prescrição intercorrente, eu vi que já tem uma pergunta aqui e eu só perdi o nome da pessoa que perguntou. Mas perguntou assim, se depois que o advogado peticiona para os convênios, né, da justiça, a gente brinca, Bacenjude, Renajude, Infojude, Deus me ajude, né? Todos esses convênios, se não se encontram bens. O que acontece? É a partir de depois de 1 ano que o processo vai para o arquivo provisório que conta o prazo da prescrição intercorrente? Bom, quando a gente procura os bens e não os encontra, existe a necessidade, a meu ver, do juiz despachar, intimando as partes e avisando a elas que, caso elas não peticionem nada, por exemplo, nos 30 dias subsequentes ou num prazo razoável que se consigne no despacho, a partir daquele despacho contará a prescrição intercorrente. Porque a gente tem que lembrar que, embora o processo do trabalho não tenha expressamente o artigo 10º do CPC, ele é aplicável subsidiariamente por força do artigo 769, que é o princípio da não surpresa. E é razoável num devido processo legal, com transparência, para que as partes conheçam qual é o momento de contagem desses 2 anos para prescrição intercorrente. Então, a meu ver, há necessidade de um despacho informando qual é a data a partir da qual será contado o período de 2 anos da prescrição intercorrente, para não existir uma surpresa para as partes. Mas não existe nenhuma regra de que o processo ficará no arquivo provisório, por exemplo, por 1 ano. Eu acho que, embora alguns colegas tenham contagens de prazo a partir do último despacho, sem resposta do exequente, por exemplo, essa técnica, apesar de existir, a meu ver, não é a que atende melhor ao devido processo legal, à transparência, à não surpresa e a todas essas regras processuais. Porque o processo é isso, é um conflito que se coloca na justiça a partir de regras conhecidas e transparentes, não é uma caixinha de surpresas, né? Então, o exequente não pode ser surpreendido com uma extinção em razão, né, da prescrição intercorrente sem que ele tenha sido avisado previamente. Essa seria uma primeira ideia que acho que responde a pergunta
de uma ou duas pessoas que estão nos assistindo. E bom dia a todas e a todos, né? A todos. Devolvo a palavra a vocês para dúvidas, perguntas, questionamentos, Muito bom, enfim. Lorena. Acho que o princípio da não surpresa, ele é uma das soluções processuais mais justas, especialmente do ponto de vista da advocacia, uma vez que não se pode, especialmente, é de forma muito especial, mas que infelizmente não tem sido acomodado de forma satisfatória, ao meu ver, por toda a magistratura, com relação ao ônus da prova, né? O ônus da prova ainda é praxe da magistratura sopesar o ônus da prova na sentença. E na sentença você inverte, na sentença você diria que é da outra parte, ali sim fere o princípio da não surpresa, em que pese, em alguns pontos que seja absolutamente expresso, por exemplo, jornada de trabalho. Se é indubitável que os pontos juntados são britânicos, por força de conhecimento prévio, inclusive da súmula, a reclamada já tem conhecimento de que ela deve exercer aquele ônus de comprovar a jornada. Se não existem, da mesma forma. Se menos de 20 empregados, o empregado da mesma forma. E por que eu estou exemplificando? Me parece que a prescrição intercorrente, o marco inicial da prescrição intercorrente, corre a mesma linha, né? Sabemos da obrigatoriedade de movimentação processual. Sabemos da obrigatoriedade de movimentação processual. O despacho necessário para a não surpresa, a meu ver, ele é necessário somente antes de declarar a prescrição intercorrente. Por exemplo, o magistrado despacha, passa-se 2 anos ali, a parte inerte, e aí antes de declarar a prescrição intercorrente, o magistrado diz, olha, ouçam-se as partes, ou manifestem-se as partes, sobre a prescrição intercorrente no prazo de 5 dias. E aí cada uma vem com as suas justificativas, e aí aplica-se. Isso é não ter uma decisão surpresa e não avisar, olha, parte, seu direito vai perecer aqui se você, nos próximos 2 anos, não dizer nada. Porque senão, daqui a pouco, todo magistrado vai ter que colocar no final de cada despacho. Ressalto que, se eventualmente não movimentar a execução depois desse despacho, temos a prescrição intercorrente. Então, é uma posição bastante interessante. E atenção, advogados de reclamante. Essa sugestão da Lorena é a defesa necessária e possível da prescrição intercorrente quando você pensa. E aí? Alegou, porque ele há 3 anos parado, a empresa tinha sumido, não tinha patrimônio, alegaram prescrição intercorrente, acabou? Não. Professora Lorena traz uma dica prática excelente para todo advogado de reclamante que é surpreendido com a prescrição intercorrente. Certo, Carolzinha? Certo. E sabe, posso também falar, vou puxar a sardinha aqui para minha tese da prescrição das pretensões coletivas, né? Quando a gente fala em prescrição intercorrente para os processos, para as pretensões, né, veiculadas em processos coletivos, especialmente nas ações de cumprimento, a gente tem que observar uma outra regra. Quando a parte abandona o processo, e especialmente na fase de execução, e a gente está falando sobre um processo coletivo, existe na Lei da Ação Civil Pública um dever, tanto na Lei da Ação Civil Pública quanto no Código de Defesa do Consumidor, de que outro legitimado assuma, né, esse processo. Então, em primeiro lugar, como um dever funcional, acredito que seja do Ministério Público do Trabalho, mas com a nova legislação, qualquer outro legitimado. E se eu tenho esse dever de continuar a ação, esse dever impede que a prescrição intercorrente ela seja, de alguma forma, disparada. É como se fosse um anteparo legal, né, que impeça esse disparo da contagem do tempo da prescrição intercorrente para as ações de cumprimento em processos coletivos. Porque aquela pretensão, ela não é individual, ela continua sendo coletiva, embora ela possa ser individualizada. E se não houver ninguém habilitado, mesmo quando a gente fala de direitos individuais homogêneos, depois de 1 ano,
tá? Essa regra é do Código de Defesa do Consumidor. Eu posso liquidar coletivamente, porque o devedor, o executado, ele não fica sem essa punitibilidade, né? Sem esse dever de reparação coletiva dentro de um sistema de justiça de acesso coletivo. E isso tem que ser observado nas ações de cumprimento. Então, para as ações de cumprimento, em razão dessa regra específica, não corre prazo de prescrição intercorrente. E isso não está na legislação. E é uma regra que, como não veio no artigo 11A da CLT, eu não posso, numa regra restritiva, aplicá-la para um processo que não foi previsto. Então, a gente brinca que regra odiosa, né, interpreta-se restritivamente. Então, se a CLT fala que a prescrição intercorrente é para pretensões individuais, eu não posso transpor isso para pretensão coletiva, esse é o primeiro argumento. E o segundo, existe uma regra específica do processo coletivo em caso de abandono de ação, em que os legitimados devem, necessariamente, assumi-la. E alguns desses legitimados, em razão do dever funcional, têm até penalidades legais, caso não o assumam, né? Então, a gente não pode aplicar essa pressão intercorrente para as ações de cumprimento. Diferente seria o caso de uma ação individual, uma execução individual, um cumprimento de sentença individual. Achei muito interessante essa sua outra interpretação também, Rafael, sobre o despacho anterior. Aqui em São Paulo, esse despacho eu ainda não vi. O que eu tenho visto é a contagem, né, depois daquele prazo de 2 anos e a aplicação estrita, e a pessoa, caso entenda que não, recorre por agravo de petição. Mas alguns dos despachos, eles vêm com esse alerta, né? Cuidado, pode prescrever. Eu sou sempre, Desculpa, Carol. sou sempre reticente a afastar a não surpresa. Acho que a não surpresa é um avanço processual muito grande, então a gente tem que ter sempre muito carinho com ele. Só para registrar, eu me alinho contigo na coletiva sem ressalva, né? A dúvida que eu fico é se o legitimado do MPT não assume, se arquiva e os interessados teriam que pegar uma certidão de crédito para continuar individualmente, ou se um legitimado individual poderia coletivamente tocar. Me parece que ele teria que ir tocando ali só o seu direito, mas enfim, não corre mesmo de fato, a não ser que eles sejam devidamente intimados para tanto, concordo contigo. Mas que não é só o Ministério Público, tem o sindicato da categoria também. Normalmente a coletiva... A Defensoria Pública da União, quando tiver, né, a atribuição. Então, assim, a gente observa, a gente sempre lembra muito do Ministério Público, mas, por exemplo, a Defensoria Pública da União tem atribuição trabalhista no um único ofício até hoje, que é o ofício de Maringá, dentro do Paraná. Lá eles têm a atribuição coletiva. Então, por exemplo, se essa ação coletiva está em uma das varas de Maringá, nós temos o Ministério Público, o Sindicato da Categoria Profissional e a Defensoria Pública da União. E talvez numa regra, se a gente pensar em termos de priorização de um ou de outro, eu teria que chamar primeiro o Ministério Público e a Defensoria da União, e se eles não atuarem, o Sindicato da Categoria. Mas como esses dois entes são públicos e têm deveres funcionais, eu acho que também cabe alguma coisa administrativamente para aquele que não quer, né, assumir o seu dever funcional. Muito bom. E aí, Carol, tem várias perguntas aí, né? Pois é, isso que eu ia chamar a atenção, porque para até depois que você falou esse negócio, Rafael, do juiz avisar, na verdade, antes de declarar a prescrição, e não, vou declarar daqui a 2 anos. Eu acho que, na verdade, o certo é esse. Passou 2 anos, ninguém fez nada, aí o juiz fala, gente, ninguém fez nada, tô reconhecendo aqui a prescrição, tudo mais. Porque se ele declara antes, gente, daqui a 2 anos vai acontecer. Entra numa também que é esquisito pra caramba, que é o sujeito não tem mais nada não tem mais nenhuma estratégia para conseguir o patrimônio do devedor, e ele fica peticionando igual um maluco mental
toda semana para falar assim, e aí, não querem ver mais alguma coisa? Só para não deixar começar a correr o prazo, entendeu? Então também fica um negócio esquisito, que não leva nada a lugar nenhum. E aí muita gente perguntou assim, depois, qual que é o próximo passo depois de eu tentar o Bacen Jude, depois de eu tentar isso e aquilo? Ou seja, qual que é a hora que o sujeito desiste e fala, gente, vamos começar a contar a prescrição aqui que não tem mais muito o que fazer, entendeu? Tem mais perguntas nesse sentido. O que você acha, Lorena? Eu acho que, olha, independente dos convênios, existe uma regrinha básica do artigo 764 da CLT, né? Que é originária e faz 80 anos que existe, que é o pedido de conciliação. Quantas e quantas vezes a gente não consegue, por meio da conciliação, resolver o problema do exequente? Antes da reforma trabalhista, nós tínhamos lá no Tribunal da Nona Região, e eu vou citar a Nona Região porque eu me recordo desse projeto lá, o chamado Projeto Garimpo. O que acontecia? Os processos que estavam no arquivo provisório, havia um convênio entre juízes aposentados, com o tribunal, juízes aposentados e estudantes de faculdades, que faziam exatamente isso, achavam os devedores, achavam os credores, né, os exequentes e os executados, convidavam para uma conciliação e o processo, aqui eu vi que uma das perguntas a pessoa disse, Mariana, disse que tem o processo há mais de 10 anos, né, tramitando na justiça. Então, um processo como esse era resolvido, porque depois de 10 anos a pessoa tinha alguma coisa a oferecer para quitar aquele processo. E o tempo, ele é essencial para amadurecer as coisas, né? Amadurecer os conflitos, sedimentar mágoas. A gente não pode deixar de imaginar que alguns processos também têm uma carga emocional muito grande, que às vezes impedem que as pessoas ou resolvam de uma forma racional, acaba virando como se fosse uma necessidade também de vingança de parte a parte. O devedor fala, eu pago o advogado, mas eu não pago o exequente. Ou o exequente, assim, eu quero cada centavo até o último ponto. Não é que não seja direito das partes, né? Mas a gente precisa entender que a sociedade precisa ser pacificada. As coisas precisam se sedimentar. E talvez depois dessa quantidade de tempo, sem se encontrar bens, uma boa negociação, um bom acordo para verificar o que a pessoa tem, o que ela pode fazer, na forma como ela pode pagar o outro, como pode receber, também seja uma ideia para resolver esses processos, porque a gente tem experiência de larga data, né? E em larga escala na Justiça do Trabalho, demonstrando que a conciliação ela resolve. Mas uma conciliação razoável, dentro de um processo amadurecido, de pessoas também que racionalizem as possibilidades de solução daquele conflito. Então, eu acho que também a gente também precisa utilizar mais desse expediente, que é a conciliação na execução. Eu vejo poucas pessoas pedindo essa tentativa de conciliação. E quando elas pedem, e a gente senta e conversa dentro desse limite da razoabilidade, da racionalidade, afastando a emoção, as coisas se resolvem, e se resolvem bem. E muito melhor do que, às vezes, com atos coercitivos, expropriatórios do Poder Judiciário. Muito bom. Estou vendo muita gente perguntando, principalmente sobre execução de bens. Quero lembrar que tem aqui no Trabalho Notável uma live permanente de execução efetiva, né? Que vale muito a pena acompanhar as lives, os trabalhos. Mas execução, meus amigos, é criatividade também. Muita criatividade. Afinal de contas, cada caso é um caso. Você já rodou todos os convênios. Você já pesquisou bens. Você já buscou fraude, né? Para saber se ele tem patrimônio em nome de terceiro. São as coisas que você vai buscar. E aí, para cada caso, você tem situações em que você encontra mecanismos de cobrança. Vou citar 2 casos aqui um pouco diferentes. Eu tenho muitas reclamações em face de músicos, empresas de banda, duplas e assim por diante. Afinal de contas, eu costumo dizer que eu tenho uma missão na vida, que é fazer as reclamações trabalhistas contra as duplas sertanejas, né? Porque isso ajuda a humanidade. Aí banda de rock eu não faço.
Eu não faço nada contra banda de rock, eu acho que é uma preservação cultural da humanidade. Mas brincadeiras à parte, fora isso, você está executando lá, por exemplo, uma dupla, você pede royalties do YouTube, do Spotify, sempre tem ali alguma coisa que vem para penhorar, aí descobre que está em nome de outra pessoa, aí você já pergunta, por exemplo, em nome de quem que está o direito autoral daquela música, e aí ali você acha um gancho para puxar daquele CNPJ diferente do que você está executando para encontrar o que tem bens. Então tem que usar a criatividade. Eu executava uma faculdade alguns anos atrás, aqui em Goiás, e essa faculdade ela era a rainha mor de ocultar patrimônio, né? Aí a gente não conseguia encontrar nada, não conseguia encontrar nada. Fazia ofício, convênio, para tudo quanto é coisa você imaginar. Aí um dia eu fui lá, despachei com o magistrado, fiz um requerimento, e o magistrado deferiu o seguinte, porque nem as mensalidades dos alunos a gente achava. Todo mês eles trocavam o CNPJ do boleto. É um negócio assim, surreal a habilidade desse pessoal. E aí eu despachei com o magistrado, expliquei, mostrei aquele histórico todo. O magistrado autorizou o oficial de justiça a intimar os alunos para depositar a mensalidade em juízo, né? E aí, Carol, eu fui, isso tem muitos anos, tem uns 10 anos, né? Eu fui com o oficial de justiça na faculdade. Chegamos lá na faculdade, na porta, começamos a chamar as pessoas. Vem cá, você é aluno da faculdade? Eu sou oficial de justiça, eu estou intimando, se identifique. A partir de hoje você vai pagar a mensalidade em juízo. Carol, terceiro aluno que estava sendo abordado, o advogado da faculdade chegou lá desesperado para conversar. Falou, não, o que é isso? Você não pode. Eu falei, não pode. Estou aqui com o oficial de justiça na porta, cumprindo um mandato. Aí pegaram, me levaram para a sala lá do administrativo da faculdade para fazer um acordo. Eu falei, eu só saio daqui se o acordo tiver assinado e o pagamento é à vista. Eu quero ver, mas eu não sei se vamos homologar, não, deposita em juízo. Nós não vamos parar. E aí a gente fez um acordo, matou o processo ali, no pátio da faculdade, por causa disso. Por isso que eu digo, gente, execução é criatividade. É criatividade. E boa vontade do magistrado também. Porque tem magistrado, não é por nada não, magistrado que nem convênio defere. Haja má vontade, né? Haja vontade de não acabar a execução. E sabe, você falou de uma forma de penhora de boca de caixa, né? Que a gente costuma dizer bastante, mas essa foi a penhora do aluno mesmo, da mensalidade do aluno direto nele, adorei. Mas tem um outro mecanismo que as pessoas se esquecem, porque ele não aparece em nenhum dos convênios, que são os consórcios. Nós tivemos uma experiência numa das varas que eu trabalhei, que a gente tinha uma servidora que era muito especializada em execução, e ela era maravilhosa. Ela descobriu que o consórcio não aparecia nos convênios. Então, quando você pede para oficiar algum consórcio, para ver se a pessoa tem algum pagamento, algum crédito, se ela participa desse consórcio, também é uma forma que os devedores estão utilizando para burlar a execução. Então, o ofício ao consórcio costuma dar uma informação positiva. Se a pessoa tem um consórcio de carro, um consórcio de imóvel, enfim, aquele valor que ela vai pagando mês a mês, ele não vai aparecer em nenhum desses convênios, nem se você der um Simba vai aparecer, talvez. Então, um ofíciozinho, se você souber que o devedor tem algum consórcio para determinado consórcio, perguntando, também é boa, viu? Já vi bastante processo. Consórcio é uma boa, gente. Fica a dica do dia, oficiar consórcios, para saber se a pessoa tem consórcio. Mas, Carol, olha só, 8h20 já, nossos 30 minutos de prática voam. Com live boa, cheia de informação, de conteúdo. Lorena nessa vibe, paz e amor pela manhã. Lorena é muito mais acelerada que isso, viu, gente? Não cai nessa conversa de paz e amor dela hoje, não. Ela é aceleradíssima. Carolzinha, obrigado. Obrigado, Lorena. Boa ida para Barra Funda num trânsito lindo que deve estar a partir de agora, já que antes devia estar melhor, mais cedo. E obrigado mesmo, parabéns de novo pela eleição na academia, você merece, sabe o quanto eu gosto de ti. E esperando você e Jorge em Goiânia aqui o quanto antes para a gente celebrar. E o povo já está te dando parabéns por amanhã. É porque amanhã eu não vou fazer live, né?
Verdade. Amanhã tem que Amanhã eu não vou aniversariante. fazer live, então o pessoal está adiantando aqui hoje. Quero saber de parabéns hoje não, viu, Soraya? Você pode fazer um favor de fazer um post bem legal amanhã para mim. Viu, Carol? E aqui para falar com o É. Rafael é só na live, viu? Porque eu tô, acho que uma semana caçando ele aqui, mas tá A impossível. última mensagem, Então aproveitem a live para dar para a próxima live para a dar. última mensagem quem escreveu foi eu. Pode ir lá no histórico. Quando eu convidei a Lorena, ela falou assim: ótimo, a oportunidade que eu vou ter de finalmente conseguir falar com o Rafael. Mas, Eu falei, gente, eu ó, faço isso. Nós combinamos que a gente ia chamar ele aqui atender as ligações, porque a pessoa é não muito vou mentir não. ocupada. Semana passada e essa tá sendo caótica mesmo. Mas, gente, excelente dia para todo mundo. Excelente semana para todo mundo. Carol, Lorena, obrigado. Beijo grande para vocês. Palavra para despedir. Pode pedir, Lorena. É minha? Então, olha, muito obrigada a todas e a todos e a todos que nos assistiram. Carolzinha, Rafa, foi um prazer começar amanhã com vocês. O Rafael tem razão, eu sou mais acelerada mesmo, mas calma que tem a manhã inteira para acelerar, é só o começo do dia. E eu espero que amanhã, no seu aniversário, você tenha muitas alegrias, muitos abraços, né? Porque você merece tudo isso. Carol, muitíssimo obrigado por tudo, minha madrinha querida. Espero vocês aqui dia 25 de maio. Congresso na e posse na academia. Gente, beijão grande, até semana que vem. Rafa, amanhã eu vou ligar para você, tá, amor? Beijo. Tchau.